Tasso Gereissati vai ser o relator da reforma da Previdência no Senado. E claro, político experiente que é, já foi governador do Ceará, um dos mais importantes estados do Nordeste, o Tasso Gereissati sempre merece a atenção da imprensa e não é diferente com o comentarista político Eduardo Oineg. O que você achou da entrevista dele, Oineg? Bom dia. Bom dia Zé Paulo, bom dia a todos, bom dia ouvinte. Uma boa entrevista que tem um ponto central, que é o seguinte: a reforma da Previdência no Senado vai andar mais fácil do que parece, que é o que interessa, né? Assim, vamos lá, é uma entrevista de página toda, o ponto central vai ser mais fácil. A Folha destacou que quanto mais calado o Bolsonaro ficar, mais fácil se aprova a Previdência. E aí vem o segundo ponto, que é a análise que ele faz do presidente Bolsonaro, e que ela não é feita apenas por ele, não. Vários líderes políticos no Congresso Nacional têm a mesma avaliação, que basicamente é o seguinte: o presidente fala demais, o presidente diz coisas, em várias delas que têm um viés autoritário, que são absurdas, mas o efeito dessas falas tem sido cada vez menor. Eu não sei se isso é uma tendência ou se isso não é uma tendência, mas ele vai falando cada vez mais, a capacidade que você tem de ficar chocado vai diminuindo, porque elas vão crescendo em intensidade. Na semana passada, o presidente sugeriu, claro que foi em tom de brincadeira, claro que foi em tom de provocação. Mas foi levado a sério, né, Oineg? Mas ele falou, né? Até em Portugal, lá o jornal Correio da Manhã publicou. Imagina uma pilhéria, ou como dizem lá em Portugal, um xiste. É um xiste, mas é um xiste presidencial. E o xiste presidencial tem um limite. Quem estabelece o limite é o bom senso ou o presidente. Nesse caso não foi o bom senso, foi o presidente. Olha, coma menos e você vá ao banheiro e 2 vezes, dia sim, dia não, em vez de todo dia, né? No Jornal da Band eu até comentei, dizendo: eu quero ver ele convencer as pessoas que têm prisão de ventre de que espaçar o número 2 é uma boa ideia. Mas o fato é que são falas que, quando você escuta, você diz: puxa vida, mas será que um presidente da República deve fazer esse tipo de comentário? Tem gente que diz: olha, esquece, não tem importância. O Tasso Gereissati, ele forma entre os que dizem que isso vai perdendo importância, que a gente tem que se conscientizar de que nós vamos ter que conviver com isso, como ele diz. Isso não é o presidente, isso é este comportamento, pelos próximos 3 anos. E algumas falas do presidente, como ele classifica, são autoritárias. Agora, ele foi eleito, não existe ficar falando de impeachment, nada. A gente vai viver num grau de eletricidade. Ele critica, ele pede só calma nessa fase da Previdência para que a gente consiga aprovar a reforma lá, né? Então, segurar a indicação do filho, andar devagar com a reforma tributária, coisas desse tipo. Agora, você sabe que tem uma coisa interessante que eu acho que é importante, e eu até comentei isso de certa forma. A gente tem um país dentro desse Congresso Nacional, um país na Presidência da República, e é da soma desses 2 países que vai nascer, ou que pode nascer, o futuro do país, né? Tem que ser da soma. E o Congresso tem uma agenda e a Presidência da República tem outra. E o governo Bolsonaro tem uma terceira agenda. Se você for pegar a agenda do Paulo Guedes, é uma agenda muito interessante de transformações. Ele vai listando privatizações, desregulamentações, desburocratizações. Ele é a favor daquele desmonte do Estado. Não passa pela agenda do Paulo Guedes, como não passa pela agenda do Congresso Nacional, as questões de aspecto moral, as comportamentais. Essas daí são a agenda do Palácio do Planalto. Essa agenda do Palácio do Planalto, que é própria do presidente, que é a que ele quer colocar, e que o Congresso recebe com ressalvas, não bota para andar com velocidade. Então é da soma dessas agendas que deve nascer um novo país, aonde o Congresso Nacional vai ter a última palavra, porque quando a gente está falando de transformações constitucionais, não cabe veto presidencial. Quando a gente está falando de projeto de lei, pode haver um veto presidencial, claro que o Congresso pode derrubar o veto, mas PEC e reforma da Previdência é uma PEC, ela nasce no Congresso e ela acaba no Congresso.
é uma promulgação e não tem sanção presidencial. Então a gente vai ter transformações tributárias e transformações previdenciárias, todas elas são exclusivas do Congresso Nacional. Então o protagonismo, embora a grande estrela da política no Brasil seja o presidente da República, pela natureza da nossa formação, da nossa estrutura, a gente está tendo um momento em que não é que é um parlamentarismo, mas como as mudanças são constitucionais, porque a nossa Constituição é gigantesca, o Congresso Nacional ele toca por si, ele só não quer ser atrapalhado. Eu acho que essa retoma um pouquinho também essa ideia central da entrevista do Tasso Gereissati de hoje na Folha. E essa questão envolvendo aí a usina binacional de Itaipu, hein? O presidente do Paraguai ontem, na sua residência, depois, durante 7 horas, a força-tarefa do Ministério Público Paraguaio, montada nos moldes aqui da nossa Lava Jato. E a oposição agora está pretendendo realizar manifestações de protesto por causa desse prejuízo que, segundo a oposição, o Paraguai está tomando por ter negociado com o Brasil essa venda da energia excedente. A Itaipu é de 74, né? 74 era o Geisel e o Stroessner. E fizeram essa usina hidrelétrica, que é uma coisa fenomenal, e que se o Brasil tivesse feito, e aí tem um monte de gente falando, se o Brasil tivesse feito várias outras usinas, em vez desta em parceria com o Paraguai, a gente estaria numa posição muito melhor, porque o controle da usina, ela chama usina binacional, porque nenhum dos dois manda no comando, embora o grosso da energia elétrica seja consumida pelo Brasil, e o preço da energia é que faz a diferença. Obviamente, para uma economia muito menor do que a nossa, a economia paraguaia, o preço que se cobra pela energia elétrica é monumental para a economia paraguaia. Nunca passou pela minha cabeça, imagino que nunca passou pela cabeça de alguém, que um presidente da República, no caso do Paraguai, no momento da economia paraguaia, que é boa, viu? Não é um momento da economia ruim, muitos empresários brasileiros lá, agro ali, fosse enfrentar um susto desse, um risco de impeachment, por causa do preço da energia, embora isso sempre tenha ficado no radar.